Deus sabe que ponto Ele quer chegar na sua vida. Deus sabe até onde Ele quer te levar. O propósito dele na vida de cada um é diferente. O tratar dele na vida de cada um é diferente. Ele vai chegar na sua forma diferente da forma que ele chegou na minha vida, da forma que chegou na vida de Isabela, na vida de Pedro, na vida do pastor. É diferente. Então, quando a gente deitar, seja a forma que for para adorar a Deus, orar a Deus no seu quarto, né? Coloque diante do Senhor. Reconheça as suas fraquezas. Coloque diante do Senhor. E peça, Senhor, trabalhe nas minhas fraquezas, porque quem vai trabalhar nas fraquezas somos nós? Não. Nós não sabemos de nada. Nós não somos nada sem o Senhor. Somos nós que vamos trabalhar. Quantas vezes a gente não ouve o pessoal dizer: ah, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou assim, gosto de mim que quiser. Né? Ou então, ah, eu perdi esse emprego, depois Deus me manda outro e fica em casa esperando. Né? Não luta, não corre atrás, não pede para Deus trabalhar, não ora, não busca Deus. Né? Só pede a Deus na hora da aflição. Deus só existe na hora da amargura. Deus só existe na hora que a pessoa está lá sofrendo. Né? Aí quando Deus abriu uma porta, cadê a pessoa na igreja? Cadê a pessoa buscando a Deus? Quando Deus dá um emprego, quando Deus trata a fraqueza, né? Quando Deus cura aquela pessoa, cadê a pessoa aqui? Para glorificar o nome do Senhor. Por isso que eu bato o pé dizendo que o testemunho é fundamental. Testemunhar e glorificar o nome do Senhor na sua vida é fundamental. Né? Irmãs, eu venho passando por um momento assim de adaptação com as pessoas, pode-se dizer, né? Porque o ser humano tem a dificuldade de lidar com o que é diferente. O ser humano tem essa dificuldade de lidar com o que é diferente. E de aceitar o que é diferente. Certo? E eu passo isso todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Porque isso me faz ser uma pessoa melhor. Nas horas da luta, nas horas da batalha, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Seja o que estiver acontecendo na sua vida. Porque Ele tem o trabalho dele. Certo? Às vezes, uma vez, quando eu estava no curso da área de saúde, eu fui visitar um manicômio, né? E aí tinha uma pessoa que estava falando: por que eu sou sozinha? Por que eu não tenho ninguém? Por que ninguém está comigo? Ninguém gosta de mim, sabe? E aí eu estava fora da igreja, eu estava fora da igreja, mas eu digo: irmão, mesmo você estando fora da igreja, Deus não te deixa. Nem um minuto. Você tem o livre-arbítrio, quebra a cara, Deus está aqui de novo, estendendo a mão para você: venha, meu filho. Sabe? Isso não quer dizer que a gente possa sair, quebrar a cara e voltar toda hora. Aí eu cheguei para ele e falei assim: não se preocupe não, porque Deus está contigo. Deus está comigo, se Deus estivesse comigo eu não estava aqui. O que foi que você fez para estar aqui? Né? Porque ele não tinha problemas. Ele tinha depressão, tinha problema de conflito com a mente, tudo, mas não tinha problemas fisiológicos mesmo como as outras pessoas de retardamento mental, que realmente não tinha capacidade de se virar sozinhos. Então eu pergunto a vocês, irmãos, por que essa fraqueza ainda está em vocês? Por que esse problema ainda está em vocês? Por que a contenda ainda está em vocês? Porque a mentira, a vaidade, a soberba ainda está em vocês. Aí eu pergunto: por que você ainda não conseguiu o que você queria? Por que Deus ainda não lhe abençoou? O que é que você tem feito na palavra do Senhor? O que é que você tem feito para Deus? Né? Porque quando eu fui chamada para vir aqui, eu pensei assim: olha, a responsabilidade é muito grande. E se não for para viver da tua palavra, eu não quero estar ali. Porque eu não quero apenas falar da tua palavra, Senhor. Eu quero ser um verbo da tua palavra. Glória a Deus. Eu quero estar ali na frente Glória. e ser exemplo. Eu quero que as pessoas da rua vejam o Senhor em mim. Glória a Jesus. Certo? Sou falha, irmãos. E como sou falha. Demais. 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 Mas Deus trata. Nunca duvide disso.
Deus trata tudo na nossa vida porque Ele é o Deus do impossível. Verdade, Jesus. Quando tudo parece, quando as coisas parecem impossíveis e você já não está mais ali para tratar, entrega a Deus. Mas entrega com fé e crendo que Ele vai resolver. Não tem nada que não seja entregue ao Senhor, que Ele não cumpra com a sua palavra. Eu ando passando por algumas coisas, geralmente eu e Isabel, a gente passamos por muitas coisas na faculdade. Né? Porque a faculdade é uma área onde existem jovens, maioria jovens mundanos, né? E assim, chacotas, brincadeiras, sempre existem, né? E muitas vezes a gente fica triste, irmão. A gente se chateia, né? A gente se aborrece. Mas Deus disse que quem seguisse a Ele ia passar por isso, não disse? E quem é que dá força a gente? O Senhor. O Senhor. O Senhor é nossa força. Né? Então quando a gente chega, eu e Isabel, a gente chega cantando louvor lá na faculdade, o inimigo já se incomoda, hein? O inimigo já se incomoda com a sua atitude. O inimigo já se incomoda até quando ele vê quem não é crente tem atitude de crente, sabe por quê? Porque o inimigo, ele não vai se incomodar se você estiver louvando a Deus ou lendo a palavra e não estiver vivendo a palavra. Aí ele não se incomoda. Ele não se incomoda. Se você está lendo a palavra e louvando e não está vivendo a palavra, o inimigo não se incomoda. Agora, se você está louvando e vivendo a palavra, aí ele se incomoda. Aí ele se incomoda e se Deus permite que alguma coisa aconteça na sua vida, é porque Deus quer tratar você a algum ponto. E é porque você suporta. Com Deus você não é fraco. Com Deus você não é fraco. Eu creio nisso. A igreja crê? Amém. Glória a Deus. Quantas vezes as coisas demoram de acontecer na nossa vida, hein, irmãos? Quantas vezes? Eu me lembro de 18 anos na igreja. Eu nasci na vida evangélica. E hoje, depois de 18 anos, eu vejo minha avó assistir uma pregação comigo, irmãos. Trabalhar de Deus, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, irmãos. É o trabalhar de Deus. Na igreja Batista de Vila tinha um colega que ele ia para a igreja, saía da igreja, rasgava uma folha da Bíblia, enrolava no baseado e fumava. Ele levou 3 anos na igreja assim, irmãos. Hoje ele está no ministério, saindo pelas ruas, falando a palavra do Senhor, sendo exemplo, terminando a faculdade. Deus tem um trabalho dele. Não somos nós. Não somos nós. Nós só somos usados. Usados pelo Senhor, e Deus tem o trabalho dele. E para que Deus use a gente tem que se tratar. Senão a nossa palavra vai ser uma palavra morta. Senão a nossa palavra não vai tocar o coração das pessoas. Certo? Se eu não vivo da palavra, não me alimento da palavra, e vou passar a palavra para o colega vai ouvir. Que semente ela está plantando? Nenhuma. Nenhuma. Isso o inimigo se alegra. Por isso o inimigo se alegra, porque é o falso crente. Por isso o inimigo se alegra. Mas a partir do momento que você lê a palavra, você vive a palavra, e você passa para o seu colega, você passa para o seu irmão, ele pode até não te ouvir, mas a semente está lá. E Deus vai agir. Assim como Deus age na nossa vida. O agir de Deus é assim. Especialmente nas nossas fraquezas. Porque nas nossas fraquezas tem que partir do ponto da gente reconhecer. Certo? Aceitar. Aceitar, que eu digo, irmãos, não é aceitar de se acomodar, mas é aceitar que você tem aquela fraqueza e que ela tem que ser tratada. E que se você tiver de ficar com aquela fraqueza, você vai ficar e Deus vai lhe sustentar. E Deus vai lhe sustentar. Porque Paulo, mesmo com o espinho na coxa, ele foi mancando e levando a palavra do Senhor. O que nós somos diferentes de Paulo? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que nós temos que ser sempre fracos e coitados? Por que nós temos que ser sempre oprimidos? Por que a gente sempre precisa mais de Deus do que os outros?
Ah, porque o problema de fulano é só aquilo. Mas o meu, coitada de mim. Ô Senhor, trata-me para aquilo para que eu possa levar a tua palavra, Senhor. Me trata para que eu possa levar a tua palavra para o outro, Senhor. Me trata para que eu possa servir para o outro